Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nesse capítulo 3 nós vamos falar sobre as concentrações aí dos tipos de soluções que existem. Para iniciar esse processo de concentração, a gente sempre associa a concentração ao índice, né, da quantidade de material presente dentro de uma solução, presente dentro de um sistema. Então, para iniciar esse processo, nós vamos utilizar o termo aí ligado ao índice de concentração como mais fraco ou forte, tá? Então, no caso aqui, nós temos duas imagens aonde foi utilizada aí a água e o corante. Então, em um recipiente, nós conseguimos perceber que eu tenho o mesmo corante, só que em um nós temos uma concentração mais forte e no outro eu tenho uma concentração mais fraca. Então, automaticamente, a quantidade, né, de concentração desse corante, ela foi menor do que o recipiente 1. Então, a concentração, ela sempre vai determinar aí o índice, né, a quantidade, a intensidade, né, desse sistema. Automaticamente, a concentração também ela dá até mesmo um sabor mais eficaz, um sabor mais forte. Então, de acordo com o que eu acrescento aí uma quantidade maior dentro de um sistema, automaticamente muda a cor e também muda o sabor. A concentração também ele é muito importante na área também da alimentação. Então, é algo que é muito usado também para ser analisado, para ser utilizado. A concentração também, gente, ela pode ser vista, né, através de um processo aí visual. Então, eu consigo compreender, visualizar aí esses sistemas com base aí nas misturas heterogêneas e homogêneas. E tem também como eu estar calculando de uma forma específica aí a quantidade de concentração. Então, normalmente vai ser sempre usado, gente, a continha aí de regra de 3. Então, normalmente ele vai me dar 2 volumes e uma concentração, ou ele vai me dar duas concentrações de massa e um volume. Então, eu sempre vou conseguir calcular aí o valor específico do volume em relação à massa ou da massa em relação ao volume. E a concentração em massa, ela representa uma solução, né, em relação à quantidade de soluto dentro de um sistema, dentro de um solvente. Na página 12, galera, nós temos aí uma imagem de um soro específico, onde ele dá aí a quantidade, né, de sódio ele tem e também ele dá o valor específico do volume. Então, no caso aí, eu tenho 0,9 gramas desse sistema de sódio, que é dividido aí pelo volume desse soro, que é de 100 ml. Então, quando eu pego a concentração da massa e divido pelo valor do volume, eu consigo descobrir qual que é aí a concentração, a variação de concentração do meu sistema, do meu recipiente. E também, da mesma forma que tem a concentração da massa, também tem a concentração do volume, que é representada aí entre o volume do soluto e o volume do solvente, no caso da solução. E tem como eu calcular automaticamente esse sistema. Então, eu consigo calcular a densidade, que é a massa dividido pelo volume, e eu também consigo calcular, gente, dentro desse sistema aí, a razão, né, do volume, né, do meu soluto. Então, no caso, é a massa dividido pelo volume também. Tá bom, galera? E eu consigo também trazer esses valores, tanto de densidade como também da minha razão de soluto, da solução, também em porcentagem. Então, eu pego lá a massa do soluto, divido pela massa da solução e faço vezes 100. Então, eu consigo achar o valor aí em porcentagem. E automaticamente eu também consigo descobrir qual é a porcentagem também da minha concentração de volume. Então, da mesma forma que eu peguei a massa do soluto e dividi pela massa da solução, eu consigo descobrir o volume do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. Então, eu consigo achar aí o meu valor em porcentagem. E automaticamente eu consigo descobrir aí ele quando eu tenho aí 3 valores específicos. Então, se eu tenho 2 valores de massa, né, de solução e um de soluto, eu consigo descobrir aí, gente, qual que é o valor
proporcional em relação a essa concentração de massa. Como também eu consigo fazer isso com o meu volume. Automaticamente eu tenho aí a massa do soluto dividido pela massa da solução. Normalmente, gente, essa concentração de massa, né, e de solvente, eu consigo fazer a minha determinante, que eu consigo determinar qual é a concentração da quantidade de matéria. Então, quando eu tenho massa e volume dentro de um mesmo sistema, eu consigo determinar, gente, a quantidade aí de matéria, tanto de massa como de volume, como ele fez aqui nesse exercício, tá? Então, ele tinha 58,5 gramas de NaCl, que era correspondente a 1 mol. E ele queria saber quantos mols fazia parte aí, era resultante de 20 gramas de NaCl. Então, eu tenho aí o valor proporcional. E também consigo descobrir a quantidade de matéria em relação ao meu volume. Então, se eu tenho 0,3 mol, que é igual aí a 0,5 litros, então quanto que eu vou ter de mol em 1 litro? Então, eu consigo fazer essa associação de valores, utilizando aí a regrinha de 3. E quando eu tenho o valor aí, gente, de solvente e consigo também ter o valor do volume, eu consigo descobrir a concentração dela, né, de uma forma específica, utilizando os valores aí finais, tanto de soluto como de solução, né, massa e volume. E na página seguinte, nós temos aí a representação, né? Então, o NaCl, ele é formado aí por dipolos positivos e negativos. O Na, ele representa aí uma carga positiva e o Cl representa uma carga negativa. Automaticamente, gente, eu tenho um valor específico para cada um deles. Da mesma forma, quando eu tenho aí o CaCl, eu sei que o Ca, ele é igual a uma carga positiva e o Cl, ele é igual a carga negativa. Mas o que mudou, gente? Automaticamente, no NaCl não tem presença, né, de valores numéricos. Já no CaCl, eu tenho 2 Cls, então automaticamente aumentou aí a minha distribuição eletrônica. E a fração em quantidade de matéria, gente, ela é usada para expressar a relação em mol que eu tenho dentro de um sistema, que faz com que eu tenha uma razão entre a quantidade de matéria dissoluto da matéria total. Então, repetindo aí a nossa regra de 3. Se 1 mol é igual a 40 gramas, quanto que eu vou ter de mol em 20 gramas? E assim por diante, tá? Eu tenho como descobrir aí os valores de soluto e da solução. Na página 16, galera, tem alguns exercícios, tá? Mas na próxima aula, nós vamos estar abordando, né, novamente, esse conteúdo aí do nosso link da aula e vocês vão estar fazendo aí os exercícios 1, 2 e 3. Muito obrigada, galera. Até a semana que vem.